Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? E aí, prontos para começarmos nosso segundo bimestre e iniciarmos também o nosso, olha só, volume 2 do Positivo de Geografia. Estou bem animada, né? Nós vamos ter uma sequência agora, eu acho que mais tranquila com o segundo volume, porque já fechamos o primeiro bimestre, daqui a pouquinho saem as notas, vocês vão ficar felizes. E assim a gente fecha também, né? Estuda com mais tranquilidade o volume 2, fechamos tranquilamente esse segundo bimestre e voltamos, com a graça de Deus, né, às nossas aulas presenciais. Porque eu estou sentindo falta daquele abraço. E vocês? Pois é. Agora vocês então vão ver a minha carinha por aqui, para não ficar assim com tanta saudade. Combinado? Beleza? Então vamos lá. Pega o seu positivo, o positivo novo. Abra aí na página 2, né? Porque nós temos aí como tema inicial desse volume o espaço rural. Vamos fazer um feedback aqui, olha. No volume 1, nós estudamos sobre o território nacional brasileiro, conhecendo um pouco mais de como o país foi constituído, uma nação, né, com nome, a divisão territorial, o surgimento dos estados. Então, nós falamos sobre as primeiras atividades econômicas, a população que foi crescendo ao longo desse tempo. Agora, no volume 2, nós vamos fazer um estudo sobre os dois espaços que constituem o nosso país, o chamado espaço rural e espaço urbano. A gente começa nessa primeira unidade falando, então, sobre o que é o espaço rural. Eu sei que vocês estudaram lá no terceiro, quarto, quinto ano, né, as características que formam esse espaço rural. Então, agora a gente vai falar das atividades econômicas, a interação do espaço rural com o espaço urbano, e como é importante, né? Apesar de nós morarmos no espaço urbano, somos completamente dependentes do espaço rural. Então, quero que você dê uma olhadinha aqui no meu slide. Você está vendo aqui 4 imagens, todas associadas, obviamente, ao espaço rural. Agora, deixa antes de você olhar, eu quero que você, né, lê comigo lá na página 3 os objetivos. O que nós, ao terminarmos, né, essa unidade, a gente precisa saber? Primeiro, identificar as características do espaço rural. O que caracteriza, né, um espaço rural e o que diferencia de um espaço urbano. Conhecer as principais atividades econômicas que são desenvolvidas nesse espaço rural, entender a influência das técnicas sobre a produtividade, né? Entender que a partir do momento que a tecnologia chegou no espaço rural, tudo mudou. E também vamos conhecer alguns aspectos básicos da estrutura fundiária brasileira. Muito interessante esse termo. Estrutura fundiária é um termo, parece estranho, não é? Você já ouviu falar nisso antes? Estrutura fundiária. Já ouviu? Pois é, não é nada complicado. A gente vai falar sobre como é que as terras, né, estão divididas no nosso Brasil. As terras agricultáveis, as terras onde se planta, se cria gado, como é que elas estão distribuídas? Será que existe uma distribuição homogênea? Como é que será essas propriedades rurais? É isso, estrutura fundiária é como estão distribuídas essas terras, né, em todo o espaço do território nacional brasileiro. Então, vejam, 4 objetivos. Identificar o espaço rural, reconhecer as atividades que são desenvolvidas neles, as tecnologias aplicadas e como está a distribuição desse espaço rural. Beleza? Então, você está preparado para começar comigo? Olha agora, tenho 4 imagens aqui, então, mostrando, né, características bem conhecidas de um espaço rural. Ó, uma horta sendo cultivada, né, uma área cultivada também, parece que é soja, uma máquina fazendo a colheita de uma safra, né, agrícola, e um terreno aqui onde eu tenho animais sendo criados. Então, todas atividades desenvolvidas no espaço que chamamos rural. Então, qual é a definição? Eu tenho como principais atividades do espaço rural a agricultura e a pecuária, mas o que é mesmo um espaço rural? É um espaço, né,
onde as atividades primárias são desenvolvidas. Vamos lembrar quais são essas 3 atividades primárias? 2 já estão aqui, ó, a agricultura e pecuária. Qual é a terceira? Muito bem, o extrativismo. O espaço rural é onde, né, se desenvolvem as atividades do setor primário da economia, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O que caracteriza um espaço rural? É um espaço com menos construções, né, e um espaço com muito mais elementos naturais, mais verde, mais água, tá? Então, o que vai diferenciar exatamente isso? E menos construções, porque quando eu penso numa cidade, você logo imagina ruas, bairros, prédios, rodoviárias, né, shoppings, né, uma estrutura grande de metrô, trem, carro, ônibus. Isso é o que caracteriza um espaço urbano. O contrário é um espaço mais relax, onde vai ter menos trânsito, menos poluição, menos construções, sem prédio, né? Onde eu vou ter mais elementos da natureza, como árvores, animais, rios. Isso é o que caracteriza um espaço rural. As atividades do espaço rural são fundamentais para a manutenção do espaço urbano. Mas eu te pergunto, o espaço rural, ele precisa do espaço urbano? Sim ou não? Claro que sim, porque toda a tecnologia que é usada no campo, máquinas, implementos agrícolas, adubos, fertilizantes, sementes melhoradas, engenheiros, agrônomos, técnicos, tudo que é usado hoje na agricultura vem da cidade. A cidade, na sua atividade industrial, produz tudo isso que eu acabei de falar para o campo. Então, um completa o outro, um depende do outro. Entenderam? Então, a agricultura, que é uma atividade que tem mais de 10 mil anos, uma atividade, eu diria, milenar, há muitos, tem mais de 10 mil anos, então tem muitos milênios, ela existe primeiro para sustentar a necessidade básica nossa de nos alimentar. Então, é um processo onde você utiliza o solo para cultivar plantas, para obter alimentos e também matéria-prima. Olha só, a agricultura não só produz alimento, ela produz alimento, ela gera energia e matéria-prima. Como assim, viu, uma energia? Sim, por exemplo, um cultivo de cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar se faz álcool. Álcool é energia. Se produz milho, que pode ser alimento, mas pode gerar energia. Se produz soja, que pode ser alimento, mas pode ser energia. Pode fazer energia de soja, de milho? Sim. É possível você gerar energia a partir do óleo que se extrai da soja e do milho. Olha que interessante. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá o clima não permite que eles plantem cana-de-açúcar. Então, eles fazem o biodiesel a partir do milho. Olha que interessante. Então, a agricultura é uma atividade econômica responsável pela geração e produção de alimento, energia e matéria-prima. Matéria-prima, sim. O algodão, por exemplo, o mais simples. O nosso vestuário feito de algodão é o quê? Um produto agrícola cultivado, depois o algodão colhido, ele é processado, se transforma em linha, e essa linha, então, vai ser a matéria-prima para a indústria têxtil, que vai produzir tecidos, e depois as indústrias de confecção vão produzir roupa. Então, assim temos vários, né, outros produtos agrícolas que são matéria-prima para outras indústrias. Tá? Eu tenho também, aqui está escrito agricultura, mas eu vou corrigir, não é? É o quê? Pecuária. A pecuária é o quê? A atividade que faz o quê? A criação de rebanho ou gado. O termo gado é um coletivo de animais, é a criação de animais. Então, é o gado bovino, gado suíno, gado equino, ok? Então, não é só vaca e boi, não. Gado é o coletivo para criação de várias espécies de animais, como o gado bovino, o gado ovino, as ovelhas, as cabras, o porco, né, éguas, né, asnos, muares, que são as mulas. Então, quando você cria animais, você está desenvolvendo a atividade pecuária, ok?
E a pecuária? Ela fornece o quê? Ela fornece também alimento, concorda comigo? Ela fornece também matéria-prima, não é? Por que matéria-prima? Porque, por exemplo, da vaca, além da carne que nós usamos como alimento, a pele dela é matéria-prima para se fazer sapatos, que mais? Bolsas. Dá para se fazer outros produtos a partir do couro. Concorda comigo? Vamos pegar as ovelhas, a lã. Pode-se comer a carne da ovelha? Pode, mas a lã é matéria-prima para fazer-se um fio de lã, e a partir desse fio se faz roupas quentes, né? Principalmente nas regiões muito frias, como o sul do Brasil ou a Europa, em outros países muito frios, eles precisam muito da lã da ovelha para poder fazer um tecido quente, né, que aqueça e que deixe as roupas mais confortáveis para enfrentar os frios, que são bem rigorosos. Tá? Então, vamos para o próximo. Aqui eu quero que você olhe, nós vamos falar do espaço rural brasileiro. Então, eu quero que você já dê uma olhadinha nessas imagens para você entender. O Brasil, que tem, a gente já viu, uma extensão territorial muito grande, do norte ao sul, do leste ao oeste, e tem a maior parte desse território, uma zona climática tropical, tem calor, tem água e tem solo fértil. Então, esses três elementos, ó, solo, né, o clima, que é o calor, a chuva, que vem associada com o clima, colabora para que nós sejamos um dos maiores produtores, né, de grãos do mundo. Então, a economia brasileira depende muito da agricultura, da pecuária e também do extrativismo. Então, no geral, você já pode registrar na sua cabeça. Essas três atividades do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, são fundamentais para a economia brasileira. A maior parte daquilo que nós exportamos, que a gente vende para fora, estão aqui, nessas três atividades. Um exemplo, o café. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Nós conseguimos produzir e vender café mais do que qualquer outro país produtor. Porque existem outros países que plantam e vendem, mas nós conseguimos produzir em maior quantidade. O que mais que a gente tem? Também somos o maior exportador de quê? De cana-de-açúcar. Não a cana, mas o quê? O açúcar feito dela e também o álcool, que é um combustível. Aqui um alimento e uma energia. O Brasil maior por causa do quê? Do clima, né? É uma planta que exige clima quente e com um período de chuva. Também somos o maior produtor, sabe do quê? Olha que delícia, de laranja. Né? Um dos maiores compradores, né, desse suco de laranja são os Estados Unidos. E o Brasil, além de vender para os Estados Unidos, vende para outras regiões do mundo também. Produzimos muita laranja aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. O maior exportador desse outro grão aqui, que é a soja. Tá? O segundo, na verdade, o maior exportador do mundo e o segundo maior produtor. Os Estados Unidos produz soja? Produz, né? Mas eles consomem para produzir o biocombustível. E nós, além de exportar, nós também produzimos, né, para o consumo, na produção do óleo que usamos em casa, o óleo de soja, e também ração animal, para produzir alimento para o gado, se mistura também farelo de soja. E a soja dá para fazer, ela é uma matéria-prima para fazer muitos outros produtos, leite de soja, carne de soja, tá? Riquíssima em vitaminas. Um outro produto também que nós somos o segundo maior exportador do mundo, só perdemos para os Estados Unidos, é de milho, né? O milho, que é também alimento, né? Alimenta os porcos precisam dele, o próprio gado na ração para o gado também se mistura. Nós comemos, é um alimento também, faz parte do nosso dia a dia, né? Além da deliciosa pamonha, nós temos o quê? Os produtos feitos a partir do milho, né? A farinha do milho, tá? Há uma infinidade de outros produtos, o alimento e também, como eu falei há pouco, pode-se gerar energia. Não é o caso do Brasil, nós não fazemos biocombustível a partir de milho, mas é possível se a gente quiser também. Bom, então veja,
Da agricultura, nós temos uma atividade bem intensa e muito lucrativa. Esses produtos de exportação são responsáveis pelo crescimento econômico do Brasil. Dentro ainda, então, das atividades primárias, tem a pecuária, que também exporta bastante. Olha só, ocupamos o primeiro lugar na criação de gado bovino do mundo, o maior produtor e o maior exportador. Dá uma olhada nessa imagem aqui para você ver. Então, aqui no Brasil também a gente cria, engorda, abate e vende carne, tanto para o mercado interno, ou seja, abastece todas as cidades dentro do país, como exportamos isso para inúmeros países do mundo, principalmente hoje a China, alguns países asiáticos, alguns países europeus. Então, veja, o país está no primeiro lugar na criação e na exportação de carne. Uma outra atividade também de produção de carne, mas agora é a carne suína. Nós também estamos em terceiro lugar. Olha, esse ranking é bem bom também, na produção da carne de porco ou carne suína. Então, veja, o Brasil tem, então, inúmeras atividades, dentro do setor primário que são altamente lucrativas. Eu falei da agricultura, falei da pecuária. E qual que é a outra atividade? Isso, extrativismo. Agricultura, pecuária, extrativismo. São as principais atividades do espaço rural. O que é extrativismo? A palavra extrativismo é bem clara. Extrair o que a natureza já oferece pronto. A gente só tira dela. Então, eu tenho 3 tipos de extrativismo. O vegetal, o mineral e o animal. O vegetal, você consegue ver aqui um exemplo. A atividade extrativa no Brasil é desenvolvida, essa atividade é principalmente no espaço rural também, E ela pode gerar alimento e matéria-prima. Aqui no meio da floresta amazônica, ainda lá no século XIX, descobriu-se que essa árvore produzia esse suco, eu diria, que chama-se látex, fazendo o quê? Rasgando o tronco da árvore, fazendo sulcos nela, se pode extrair esse líquido branco, bem grosso, que é matéria-prima para fazer borracha, todo tipo de borracha. Até no chiclete que você mastiga, no pneu do carro, na borracha que você usa na escola, é matéria-prima para borracha. O látex se produz borracha. Veja que interessante, Lá na floresta amazônica. É claro que lá é nativa, por isso que eu falei, se extrai da mesma forma que a natureza nos oferece. Lá na floresta amazônica também tem uma infinidade, uma variedade grande de árvores que produzem alimentos. Aqui você está vendo um coletor, ele está pegando castanha do Pará, ou que tentam, convencer a gente de chamá-la de castanha do Brasil. Na verdade, ela é chamada de castanha do Pará porque ela existe em grande quantidade, no estado do Pará, mas existe também nos outros estados ali, da Amazônia, do Amapá. Aí o nome castanha do Brasil, ou comumente conhecido como castanha do Pará. Olha aqui para você ver. É uma fruta que cai, ela só pode ser coletada depois que ela está no chão, e você vê uma bola grande assim, uma casca extremamente dura, precisa ser levada então para uma fabriqueta que consiga abri-la, e lá dentro você encontra então as castanhas que estão dentro de outra casquinha ainda, muito bem guardada, Então, a castanha do Pará, ou a castanha do Brasil, uma delícia, um alimento riquíssimo também, que é fonte de renda para a população que vive nessa área da floresta, que é o que nós chamamos de uma população nativa ali e que precisa extrair da natureza de forma sustentável, aquilo que a natureza oferece. É possível? É possível para quem sabe coletar de forma controlada, viver do que a natureza oferece sem causar dano. E isso tem sido cada vez mais comum para quem vive, a chamada população ribeirinha, a população de quilombolas, São essas chamadas comunidades extrativas, que elas têm apenas o objetivo de sobrevivência, não é de formar patrimônios. Para esse grupo, essas comunidades extrativas,
que conseguem fazer esse trabalho sem degradar, eles conseguem, né, manter a atividade e perpetuar para as próximas gerações, como é desses coletores, dos seringueiros, que é uma atividade sustentável. Cada vez mais é possível perceber que isso é possível, né, aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo. Nós temos também o extrativismo animal. Aqui você está vendo a pesca. A pesca é um exemplo de uma atividade extrativa. Por quê? O peixe está lá, a natureza já oferece ele pronto, né? Só tem que se respeitar o momento correto da pesca. A gente sabe que no momento da piracema, que é quando é o período da fertilização, não é o momento certo. Aí se sabe, né? A própria Polícia Ambiental, o IBAMA, ele já ensina, ele educa para que os pescadores, quem vive naquela região, não pesquem nesse momento. Passou esse período, né, da desova, de todo esse processo, é liberada a pesca, né, com as suas regras, obviamente, para manter a quantidade de peixe. Então, a pesca é uma atividade o quê? De extrativismo animal. Tem algumas regiões também, na própria região amazônica, que quando você, e no Pantanal principalmente no Pantanal, quando você tem um excesso, por exemplo, de jacaré, o número de jacaré está excedendo aquilo que seria, eu diria, em número controlável, o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, ele permite, então, a caça do jacaré quando tem uma superpopulação. Pode acontecer com outros animais, né, dependendo do lugar, né, em outras partes do mundo também. Então, quando você pode ter a permissão, também é possível fazer esse extrativismo animal. Tá? Aqui, um exemplo de um extrativismo mineral. De forma bem, né, simples, como começaram lá no século XVI, quando os portugueses encontraram ouro aqui, o ouro de aluvião, vocês devem estar lembrados, que era o ouro encontrado na superfície. Não precisava de máquinas, equipamentos para fazer perfurações, né? Não, era o ouro, ele vinha naturalmente nos riachos, nos rios, e ficava visivelmente à superfície. Então, né, se fazia esse tipo de garimpo, que era uma forma de que é extrativismo mineral. Hoje, diferente, né? Então, olha aqui para você ver. Uma outra forma de atividade extrativista mineral é a extração do petróleo. Né? As atividades extrativas de petróleo, de jazidas de qualquer minério. Exemplo, aqui em Vazante, nós temos, então, jazida de minério de zinco. A mineradora Nexa é responsável em fazer o quê? A extração desse mineral. Na verdade, toda a superfície é cheia de minerais, mas há regiões onde eu tenho concentração. E aí eu chamo de jazida mineral. E onde se descobrem, o geólogo é o profissional responsável em fazer o estudo para verificar se tem jazida mineral, que minério que eu encontro ali em grande quantidade. O geólogo, então, ele descobrindo, ele vai permitir que se faça ali a atividade mineradora, que é a extração desse mineral. Aqui você está vendo o petróleo, aqui você está vendo um outro mineral, tá? O Brasil também, como eu falei anteriormente, é um dos grandes produtores, então, né, não é produtor, né? Ele é um grande explorador desses recursos minerais. Aqui no nosso estado, na região perto de BH, conhecida como quadrilátero ferrífero, é onde se explora, né, uma grande quantidade de minério de ferro, que é uma matéria-prima importante para várias outras indústrias. Então, nós somos um grande explorador e exportador de minério de ferro e vários outros minerais que a gente vai ver depois. Então, o nosso subsolo é riquíssimo em minerais. E aqui você está vendo uma amostra. O que nós precisamos lembrar aqui? Atividade mineradora é uma atividade também que causa um impacto ambiental bem forte. Olha para você ver pela imagem. Quando você vai abrir uma mineração, primeira coisa, você retira a cobertura vegetativa que tem naquele lugar. Tira a vegetação, já é um prejuízo. Depois você vai fazer o que? A remoção de volumes muito grandes de terra e vai acabar modificando o relevo natural. Depois, no processo de purificação, você usa produtos químicos, contamina a água. Depois também você tem que... aquela água contaminada não pode ser devolvida para o leito do rio. Você cria barragens, e aí vocês já devem estar lembrados, né? As barragens
Elas são um risco, porque se ela não for bem construída, bem planejada, se ela não for bem cuidada, pode provocar aqueles acidentes, como foi em Mariana e o último que a gente falou em Brumadinho, né? Com prejuízo de vidas humanas, com prejuízo para o meio ambiente, né? Para as pessoas que dependiam das terras, da água. Então, você sabe, é uma atividade importantíssima economicamente? Sim, mas é uma atividade que causa um problema ambiental sério também. Então, o Brasil, alguns exemplos. Ó, na produção de minério de ferro, nós somos o terceiro mundial. A China está em primeiro lugar, mas depois nós ocupamos o terceiro lugar. E esse é um minério usado para, misturado com outros, produz o aço, que é base para basicamente tudo que a gente produz, né? Desde o seu computador, a sua geladeira, seu carro, vai aço. Até o aparelho de dente que eu uso tem aço. O Brasil que mostrando do extrativismo vegetal, olha só, primeiro foi o pau-brasil e de lá para cá, né, nós temos desmatado cada vez mais os espaços, né, naturais, os chamados biomas brasileiros. Aqui tem um exemplo, ó, o bioma Amazônia, né, a floresta amazônica continua sendo muito desmatada. Anualmente nós perdemos parte da floresta, mas a perca maior que tivemos foi da Mata Atlântica. Do que havia da Mata Atlântica, lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, no litoral brasileiro, mais de 90% foi desmatado. Primeiro para tirar o pau-brasil e depois para tirar outras madeiras e também para abrir espaço para a construção das cidades, porque basicamente quase todas as capitais do Nordeste e do Sudeste até o Sul estão localizadas no litoral. Quando a cidade, o espaço urbano vai aumentando, a vegetação vai sendo toda, né, desmatada, removida para o aumento, o crescimento da cidade, para a construção de estradas, rodovias, né, e o bioma Mata Atlântica é hoje o bioma que menos existe na superfície terrestre, porque sobrou apenas 7%, né, do que existia de 100% lá no passado. Tá? Então, veja, voltando aqui então, para a gente encerrar a aula por hoje, as atividades que são próprias do setor, né, primário, ou seja, da zona rural, são essas aí. A atividade agrícola, a pecuária e o extrativismo. Tá? A atividade agrícola, nós falamos que existem alguns elementos naturais que favorecem ela aqui no Brasil, que é, temos espaço, temos clima e temos chuva, água. Esses três elementos fazem com que a agricultura brasileira, então, seja anualmente uma atividade que bate recorde na produção de milho, de soja, né, e de outros alimentos que nós temos como alimento, mas também outras safras agrícolas que são o que a gente falou? Além de alimento, gera isso, matéria-prima e gera também energia. A segunda atividade, a pecuária, né? Desde a variação da bovina, suína, equina, que gera alimento, matéria-prima também. E a atividade extrativa, né? Que é o extrativismo animal, vegetal e mineral, todos fundamentais para a economia brasileira. Aprendeu direitinho? Então, o espaço rural ele é marcado por um espaço, como eu falei lá no início, com mais elementos naturais e menos elementos culturais ou artificiais. Compreendeu direitinho? Então, você pode fazer para mim as atividades que estão lá na página 7, tá? E na página 8, porque na página 8 nós temos um texto aí, ó, caça de jacarés visa combater a superpopulação em Porto Velho. Um exemplo que eu falei de um extrativismo controlado. Quando você tem uma superpopulação que pode causar um desequilíbrio ambiental, você pode fazer o abatimento de uma quantidade para manter em ordem, tá? Também você vai encontrar na página 7 as comunidades extrativistas que eu falei para você, que são populações que vivem mais nos espaços rurais e que dependem deles, praticando, né, o que? Uma agricultura, uma pecuária de forma sustentável. Tá? São os quilombolas, são as comunidades dos seringueiros, dos ribeirinhos, aquela população que vive à margem do rio, que vive da pesca, e os caiçaras também, que são aquela população que vive à margem dos mares, aí é no litoral, e que também dependem da pesca marinha ou da criação, né, de
Por exemplo, você pode ter uma fazenda marinha que você cria moluscos e você cria frutos do mar numa área do mar. É uma atividade chamada caiçara, ok?